Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com João Padovese Barbosa Neto. Ele estudou psicologia na Unesp Bauru, em São Paulo, e desde 2018 mora no Canadá com sua família. Você vai ouvir agora a primeira parte desse bate-papo. Olá, João! Como é que estão as coisas aí no Canadá? Muito frio? Não muito frio agora, Marta, tá melhorando um pouquinho, a gente tá finalmente vendo os primeiros sinais de primavera, o que para os canadenses, especialmente aqui na minha região, né, que é a região leste, é muito bem-vindo. O inverno é maravilhoso e ele tem muita coisa bonita, mas também traz aí uns pepinos particulares pra gente trabalhar. Nós já vamos falar sobre os pepinos do inverno, mas vamos falar dos pepinos de mudar para outro país. Você brasileiro, morando no estado de São Paulo, foi para o Canadá. Como isso aconteceu? Marta, foi assim, olha, eu conheci a minha esposa enquanto a gente ainda estava trabalhando no Brasil, a gente se deu bem, decidimos que queríamos ter filhos. E na hora de pensar no futuro da nossa vida, a gente percebeu que, considerando todos os nossos planos, talvez o Brasil não fosse o momento ideal agora pra gente. Basicamente, a gente veio para o Canadá em busca de uma melhor qualidade de vida para nossa família no futuro. E o que isso significa pra gente agora, né, ou significou quando a gente veio para cá, que fazem alguns anos já, né, é bastante trabalho antes da mudança, na verdade, para que isso te salve um tempo ali. O que eu quero dizer com isso? A gente estudou qual é a cidade que vai ter um lugar bom para a gente estudar e trabalhar? Qual é a cidade que é boa para ter um filho no Canadá? Qual é a cidade que tem a língua que a gente quer falar? Né? No caso, a gente escolheu o Canadá, essa região de Ottawa aqui, que é a capital do país, porque ela está bem no meio entre o Canadá francês e o Canadá inglês. Então, a gente pega uma diversidade cultural fantástica nessa cidade, e para a área de atuação da Bia, esse aqui é o polo, né? É o melhor lugar possível para ela. Para muita gente nova que está vindo para cá, possivelmente essa pessoa vai se sentir mais realizada indo para uma cidade maior ou uma cidade mais jovem, talvez, né? Ir para Toronto ou para o outro lado do país, em Vancouver. Então, a primeira parte, quando a gente pensa em mudar de um país e já escolher um país, é fazer a nossa lição de casa sobre aquele país. Quais são as cidades? Em que lugar que eu quero ir? Por que eu quero ir para cá? Então, eu dei muita sorte que a Bia, ela é uma mestre de organização. Então, ela pôs no papel qual o custo de vida desse lugar. Mas não só por cima, né? Ela foi pesquisar, já que a gente tem internet, aluguel dos lugares na vizinhança da cidade em que a gente vai. E fomos ver custo de tudo que você pode imaginar. Mais do que tudo, a gente foi ver custo das coisas que eram importantes pra gente. Em primeiro lugar, moradia, lógico. Pagar a conta de gás, pagar a conta de luz, pagar seu aluguel. E depois as coisas que são relacionadas ao estudo e transporte. Existem formas diferentes de vir para o Canadá. No nosso caso, nós viemos num visto onde a Beatriz era permitido estudar e trabalhar apenas em tempo parcial. E eu, esse era o acordo que a gente tinha com o governo, né? Não posso estudar. O meu visto era só de trabalho. A compensação disso é que eu posso trabalhar quantas horas eu quisesse. Como a gente chegou no Canadá sem emprego, isso significa trabalhar muitas horas. O que pra gente que é brasileiro é tranquilo. Uma coisa que me surpreendeu aqui é o quanto as pessoas elogiaram a minha vontade de terminar um trabalho. Porque na minha cabeça eu tenho que trabalhar duro, cara. Isso aqui não pode dar errado. Então tô sentando pra trabalhar. Só que o brasileiro médio já é um cara que trabalha muito duro, naturalmente. Então, quando a gente chegou aqui, o nosso brasileiro médio de ser trabalhador já estava, nesse sentido, muito bem adaptado ao sistema de trabalho deles. Embora existam alguns ajustes que precisam ser feitos na nossa mentalidade nesse sentido. Por exemplo, a questão da legalidade. Uma das coisas que você tem que conferir antes de viajar para um país é a questão dos seus papéis. Você tem permissão de trabalhar nesse país? Ou se você já tem uma profissão, quais são as coisas necessárias para você exercer a sua profissão nesse país? Algumas profissões específicas são muito mais difíceis de você validar nesse sentido, né? Se você for um profissional da área de saúde ou da área legislativa, é bem difícil você validar as suas coisas aqui no Canadá. Por outro lado, tem outras áreas, como as áreas de engenharia, a área de construção civil, em que se você fizer as suas certificações e pagar por essas certificações, você pode começar a trabalhar imediatamente. Na área onde eu moro aqui,
A tecnologia é uma coisa que está crescendo bastante ainda, e já vou dar essa sugestão aí para qualquer um que estiver ouvindo, que trabalhe com TI, ou sistemas de qualquer tipo de sistema de informação, qualquer, né, desenvolvimento de ciências computacionais. O Canadá é um ótimo lugar para isso, porque é muito fácil de você chegar aqui e mostrar serviço e não vai precisar dessas questões legais sendo atendidas com tanto detalhe. Se você for um advogado, por outro lado, grandes são as chances, dependendo da província que você for, que vai ser basicamente começar do zero, né? Embora já exista aí o seu conhecimento todo acumulado de como ser um bom advogado, são outras leis, são outros processos. Se você é uma pessoa jovem, solteira, cheia de energia, talvez você vai se divertir mais, né? Ou tirar um proveito melhor, mesmo da vida profissional, mudando para um grande polo, como Toronto ou Vancouver, que são cidades um pouco maiores. Quando escolhemos a cidade de Ottawa, aí chega a segunda parte dessa pesquisa, que a transição é meio natural nesse sentido, de que você passa a olhar para aquela cidade para conferir qual que é o custo de vida da cidade, qual que é o custo do aluguel em diferentes bairros da cidade, custo das compras de gás, de luz, onde você quer morar, como você vai se locomover, se vai ter carro, se vai de bicicleta. No caso de países como o Canadá, essas considerações são particularmente importantes, Marta, porque se você nunca morou num país assim, em que tem um inverno como esse, e você mudar para uma cidade onde você está isolado de pessoas, não necessariamente tem a ver com o seu trabalho ou com o seu plano de futuro, você vai sofrer muito, cara. Você vai se sentir solitário. E várias coisas são muito diferentes da nossa realidade no Brasil, né? Quando eu digo muito diferentes, eu digo muito diferentes mesmo. Inclusive as estações aqui. Parece bobo, mas você precisa pensar onde você vai morar baseado nas estações para uma cidade específica. Porque se você mora aqui em Ottawa, a cidade tem um processo para limpar neve, por exemplo. Mas se você for morar numa cidade mais afastada e estiver sentado ali perto das fazendas, por exemplo, se nevar, você não sai de casa. Então você tem que fazer todo um outro planejamento da sua vida. Supondo que você trabalhe fora de casa, você também vai ter que considerar isso. E aí depois você vai olhando cada vez mais pertinho desse processo. Para qual cidade? E vai se construindo nesse sentido. Só para dar uma perspectiva aqui, Tita, a gente decidiu que ia mudar para o Canadá e a gente planejou por alguns anos antes de vir, tá? Juntar dinheiro de longe é a coisa mais importante que você precisa no começo, mais até do que esse planejamento. No nosso caso, não somos pessoas ricas, então a gente teve que sentar, contar as moedinhas com muito cuidado, e isso demorou pelo menos 2 anos, entre juntar o dinheiro, fazer as pesquisas e se preparar para essa mudança, né? João, você fez a pronúncia da cidade onde você mora um pouco diferente da que a gente ouve aqui no Brasil. A gente está acostumado com a pronúncia do jogo de tabuleiro War, né? Tá lá Ottawa, dependendo de quem tá lendo, né? Ottawa. Os canadenses, porém, eles não pronunciam o T de certas palavras. Fica meio que um D meio mastigado, meio dentro da boca, assim, né? Ottawa. O-T-T-A-W-A. Ottawa. Você vai saber se alguém é de Toronto, porque uma pessoa de Toronto, que nasceu em Toronto, nunca vai falar Toronto. Um cara dos Estados Unidos talvez fale Toronto, mas um cara do Canadá vai falar Toronto. Basicamente, a gente virou papagaio de pirata aqui, a gente imitou o jeito que a gente ouviu. Bom, você chegou no Canadá, você e a sua esposa, prontos para o trabalho. E como é que foi chegar no país, estar sozinhos, sozinhos a gente diz sem a família, sem amigos próximos? E como foi a receptividade do povo daí? O povo canadense, no geral, é um pessoal muito educado e muito respeitoso, mas eles também são mais reservados do que a gente está acostumado. Nós temos ótimos amigos aqui, gente que vai dirigir numa nevasca para trazer uma sopa para a gente quando a gente está doente. Mas não são tantos amigos quanto a gente teria no Brasil. É um círculo um pouco diferente de amizades que tem aqui. Por um lado, assim como acontece no Brasil, né, os desafios que você tem em uma comunidade te trazem resoluções baseadas nesses desafios, né? Então a gente vê que é muito natural que os canadenses se ajudem nesse sentido. Mas tem uma pequena diferença aí nesse sentido em relação ao Brasil e ao Canadá, que eu acho que é onde muito brasileiro sofre quando vem para cá, que é a questão desse calor humano mesmo. No nosso caso, tanto eu quanto a Bia temos famílias grandes, tínhamos muitos amigos aí no Brasil, né? Quando você chega aqui no Canadá, você vai sentir muita falta dessa sua rede de apoio, né? Especialmente da família próxima. Então, uma dica que eu já dou para quem gosta de internet ou rede social, para quem gosta de escrever, seja lá o que for, é manter pelo menos o contato com as pessoas que são mais próximas, assim, sabe? Colocar lá no seu calendário isso, vou ligar
ligar todo dia para mãe, todo dia X vou ligar para mãe, todo dia X vou ligar para o irmão, vou mandar um e-mail para não sei quem aqui. Manter essa sua rede social que já existia no Brasil, pelo menos uma parte dela viva enquanto você faz essa transição, né? Porque a transição para vir para o Canadá pode parecer meio solitária no começo. E uma coisa que acontece muito é que o pessoal chega aqui, às vezes, tem uma comunidade de brasileiros aqui no Canadá e não vai ser difícil de encontrar brasileiros quando você vem para cá. Mas não necessariamente porque você está encontrando um brasileiro vai ser uma pessoa que se adapta a quem você é, ao lugar que você veio, ao tipo de suporte que você precisa. Você vai ter, sem dúvida, brasileiros na sua vida aqui que vão ser cruciais para a sua vida. E faça, sim, questão de entrar em contato com as comunidades do Brasil, né? Tem comunidade no Facebook, tem comunidades ao vivo e tal. Mas se eu puder dar uma dica nesse sentido, de construir uma rede de apoio para você mesmo e não ficar solitário aqui no Canadá, de longe a minha maior dica é trabalho voluntário. Chega aqui, trabalho voluntário já de cara, seja lá onde for. Porque lá você vai conhecer muita gente que se importa com outras pessoas também. Gente que se importa com a comunidade, que conhece a comunidade. E lá no trabalho voluntário você vai conhecer gente como você, que também está vindo aqui, que também está procurando coisas. É uma ótima forma de começar, né, esse conhecimento, de ver como funciona o mundo do canadense, quais são as necessidades que eles têm aqui. E o trabalho voluntário não precisa ser nada muito espetacular, não, né? No meu caso, eu sou um cara bem falante, então o que eu fiz, eu fui participar de um lugar que eles fazem um trabalho voluntário e em que eu sou pareado com uma pessoa justamente para evitar o isolamento social de certos grupos aqui no Canadá. É um país em que certas regiões do país tem muita gente idosa já. Para certas condições, se você é um deficiente físico, por exemplo, numa área em que tem muita neve, é muito fácil de ficar isolado dos outros. Então eu fui atrás de um trabalho voluntário em que eu pudesse me comunicar com pessoas, me conectar com pessoas. E no meu caso, isso também foi muito bom para o meu inglês. Lógico, você não vai ganhar dinheiro porque é trabalho voluntário, mas você já está já de cara conhecendo pessoas. Antes de ter um trabalho pago, você já está se engajando com a comunidade e criando e sustentando essa rede de apoio que lá na frente vai te ajudar muito. Os nossos melhores amigos do Canadá a gente conheceu por causa do trabalho voluntário. O Brasil é um lugar gigante, então tem muita gente diferente. Não é só porque alguém veio aqui para o Canadá e que torce para o mesmo time que você torcia no Brasil, que vai ser essa sua rede de apoio que vai estabelecer aquele cantinho quente no seu coração. Esse cantinho quente no seu coração do Brasil, infelizmente, é insubstituível, especialmente no que diz respeito à família e à comida. Que isso daí não tem como superar o Brasil, cara. E música também, né? Tem algumas coisas interessantes quando a gente vem para cá. A gente tem contato com a música deles, mas eles não têm contato com a nossa música. Eu já tinha ouvido gaita de foles antes, eu já tinha ouvido todo tipo de música antes, todo tipo de instrumento antes, né, do pessoal lá da América do Sul. A gente tem os instrumentos indígenas, os instrumentos do pessoal que veio da África, as influências dos europeus, as influências dos americanos também. Quando você chega aqui no Canadá, você não vai ver nada do Brasil nesse sentido se você não for atrás. Você não vai ter o barzinho da esquina para você ouvir um samba, se você gosta, nem o sertanejo, se é o que você gosta. Os shows de rock que a gente tem no Brasil, que são amplamente acessíveis até certo ponto, que você tem o Sesc lá em São Paulo, por exemplo, que às vezes faz shows muito baratos, você vai ter coisas semelhantes aqui, mas não são o som do Brasil. O som do Brasil, o gosto do Brasil e o carinho da sua família são muito únicos. Isso, de uma certa forma, ajuda a gente a valorizar também o que a gente deixou para trás. Uma coisa que eu gosto muito do jeito que a migração acontece aqui para o Canadá, é que a gente deixa para trás no sentido de que literalmente eu não estou no Brasil agora, mas a gente é encorajado a trazer a nossa cultura para o Canadá. Você vai andar na rua e você vai ouvir língua de pessoas de todos os países do mundo. Eu tenho um vizinho que é do Paquistão, outro vizinho que é da Índia, o meu vizinho de trás é canadense, mas é casado com uma moça da Rússia, e por aí vai. A gente vê uma diversidade de gente aqui no Canadá que é muito maravilhosa. O brasileiro, como ele é recebido pelo canadense? Eu estou falando aqui pela minha experiência apenas. Sempre vai ter alguém que está na beirada da curva, para os quais as minhas considerações não se aplicam. Mas, no geral, o canadense é muito aberto para a cultura externa. Aqui em Ottawa, por exemplo, na cidade onde a gente está, metade quase de algumas vizinhanças é de imigrantes. E isso não é um problema. Nunca foi um problema pra gente. Nunca foi usado uma gíria, nunca foi desmerecida a nossa língua. Bem pelo contrário, as pessoas vão se mostrar muito, muito interessadas na sua cultura no geral. Lógico que a gente estava no ambiente da universidade, onde a Bia estava estudando, no ambiente do trabalho voluntário, no ambiente profissional. E então os ambientes que a gente frequentou também abraçaram a gente dessa forma. Pode ser que se você for para uma cidade do interior de Edmonton, por exemplo, desculpa, de Alberta, né, ou algum lugar muito distante de onde eu tô,
isso seja diferente. Aqui em Ottawa, e especificamente na província de Ontário, eles são fissurados com essa coisa de diversidade. É meio mágico em certo ponto, né? Lógico que sempre tem um limite para tudo, mas vou dar um exemplo aqui para você. A gente pensa em diversidade a respeito de... Estamos falando aqui de nacionalidades, né? Mas eu vou extrapolar um pouco para a questão da deficiência física, por exemplo. Aqui em Ontário, se eu chegar em um restaurante no segundo andar e não tiver uma entrada de cadeirante, o restaurante vai ter que se virar para me colocar lá no restaurante. Existe uma lei aplicável aqui que diz que se você tem um serviço que tem acesso ao público, você é responsável por esse acesso e pela acessibilidade a esse serviço. Então vamos supor que você tem um menu desse restaurante e alguém cego chega no seu restaurante. É responsabilidade desse negócio ajudar essa pessoa a ler o menu do restaurante. O que pode parecer meio absurdo até certo ponto, mas é impressionante o impacto positivo que isso tem para as pessoas que precisam dessa ajuda de verdade. E aqui nessa cidade tem inclusive um transporte público específico para pessoas com necessidades especiais. Eu falei do tudo tem um limite, né? Porque aqui tem uma coisa que eu acho muito curiosa. E várias vezes eu trombei com pessoas, o meu nome é João, e este é um dos nomes em que o canadense não vai conseguir pronunciar. É impossível para um gringo usar qualquer palavra ão. E é uma das poucas sonoridades que eles não conseguem pronunciar. No Brasil, a gente está acostumado com apelidos. E é uma coisa carinhosa até. Se eu chamo o meu primo de Bruninho, eu não estou diminuindo ele. É um apelido carinhoso, né? De alguém que eu tenho próximo de mim. Se eu chamo um cara de Arthurzão, é porque esse cara tá grande no meu coração. A gente usa nossas palavras nesse sentido. E é muito comum que a gente se aproxime de pessoas e demonstre a liberdade que a gente tem com essas pessoas baseado nos apelidos, ou em como a gente chama eles. Então, eu não vou usar um apelido com uma pessoa que eu não tenho uma proximidade, mas ao ponto em que eu vou me aproximando, naturalmente é comum que a pessoa se torne o Zé. No meu caso, Johnny. Eu já tinha esse apelido no Brasil, já era chamado de Johnny. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei para os gringos, olha, não se preocupem em me chamar de João, me chama de John, tá tudo bem. Para alguns deles, por causa dessa questão da diversidade no Canadá, eles são muito preocupados em tentar pronunciar o meu nome corretamente, porque eles não querem ofender a minha diversidade, ofender o meu mundo, e eles não entendem que para mim é o contrário. Como o João do Brasil, ninguém me chama de João no Brasil. Se você é um amigo meu e chegou próximo de mim, eu vou ser o Johnny, eu vou ser o Joãozinho, eu vou ser o Joãozão, eu vou ser alguma coisa, mas raramente você vai ser o seu nome no Brasil. E é uma coisa muito, muito curiosa, que às vezes para alguns amigos é difícil de quebrar até, né? E demorou até eles ouvirem outras pessoas conversando comigo, né? O jeito que eu explico para eles é assim, ó, e aí eu tô fazendo piada com eles, lógico, né? Meus queridos, a pronúncia de vocês do meu nome é tão terrível que se você me chamar na rua pelo meu nome, eu não vou entender e não vou te ouvir, vai parecer que eu tô te ignorando. Obviamente não é tão ruim assim, eu só tô tirando onda dos gringos, mas vem de um bom lugar, né? Eu quero mostrar para eles que na nossa cultura, eu particularmente, não faço a questão de que meu nome seja pronunciado assim. Aqui no Canadá, se você pedir para alguém pronunciar o seu nome de uma forma, ou te chamar de uma certa forma, né? Se vamos supor que no seu trabalho você quer ser chamado como doutor, você quer ser chamado de alguma forma específica profissionalmente por causa do seu certificado, por causa de... Hoje em dia estamos falando muito de questões de gênero aí, né? Eles são muito respeitosos em relação ao espaço da outra pessoa na hora em que você faz referência a alguém. Tão respeitosos que na minha empresa eles perguntaram para mim, e tá lá oficialmente na minha comunicação qual é meu nome, que eu quero que me chamem. E eu coloquei John, não João. Porque eu sei que quando vierem falar comigo, eu vou entender se estiverem falando John. E até hoje, na minha empresa, tirando, né, obviamente, as questões que são legais e processuais da empresa, que vai ter o meu nome oficial, né? Toda a documentação chega para mim, e-mail, líder de outra área, quem fala comigo, eles todos usam o nome que eu escolhi. Pode ser que você vá parar em algum lugar em que não seja assim, algum emprego em que não seja assim, então não se assuste se não for o caso, mas para mim isso foi uma coisa muito positiva. Eu nunca senti em nenhum momento que eu não era bem-vindo aqui. Aqui no Canadá, raramente você vai abraçar alguém, você vai ter esse contato próximo, né, com as pessoas. Essa é uma coisa que às vezes o brasileiro sente falta aqui, desse calor humano, e pode dar essa impressão de que você não é bem-vindo. Mas quando você abre o coração para um canadense, você vai geralmente ver pessoas que são muito educadas, muito respeitosas e, no geral, em grande maioria, bons amigos. No próximo programa, você vai ouvir a segunda parte do bate-papo com João Padovese Barbosa Neto. No quadro Ontem e Hoje,
A jornalista Fátima Franco traz informações sobre a primeira semana jurídica de 2023 da Faculdade de Anhanguera, que reuniu dezenas de profissionais de direito no campus local. A semana ocorreu de 17 a 21 de abril e reuniu dezenas de alunos e profissionais da área do direito. No encerramento do curso, conversei com o Dr. Hélido da Silva, especializado em direito processual penal, que abordou o tema segurança pública e a responsabilidade do Estado frente aos ataques nas escolas. Será que de fato a presença de segurança armada nas escolas reduz o risco de ataques violentos? Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Educação da Universidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, Unicamp, isso não é uma verdade diante de décadas de estudos. Primeiro, eu acho que é bom deixar bem frisado que não existe uma solução mágica, simplesmente tirar da cartola, tá? Como muitos estão fazendo, infelizmente. A quantidade de projetos apresentados na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, como se aqui em Santa Bárbara, na Câmara Municipal, como simplesmente uma lei resolvesse toda essa panaceia, que é um problema, uma doença social, é um problema da sociedade de modo geral, né? Eu acho que só estamos chovendo no molhado. Não resolve o problema, o que é pior. Eu acredito que a situação fica exacerbada, se exagera o que já está ruim. Por quê? Se vende como solução, tá? Aquilo que eu recrimino, que é a politização de um problema social. A partir do momento em que o político ele quer tomar carona numa situação, como que estivesse vendendo uma solução, né? A situação que já estava fora de controle não vai resolver nada, porque não é assim. Quando se fala, eu acho até bonito a boa intenção. Vamos colocar detector de metais nas escolas. Legal, tem escola que não tem saneamento básico, aí se coloca um detector de metal ligado à força, só que a escola não tem energia elétrica. Estamos falando de vários Brasis. Exatamente. Nós não temos apenas uma Campinas, uma São Paulo que sofre. Tá? Nós temos ameaça de ataque em Manaus. E, infelizmente, a sociedade, quando se fala em Manaus, só pensa em índio e cobra. Mas lá tem uma cidade pujante e está tendo ameaça. Se falar isso para muita gente, vai falar, mas os índios ameaçam também professores? Não. Uma das maiores cidades do país. E, infelizmente, nem os próprios políticos conhecem o nosso país. 5.570 municípios. Não se vende uma solução onde nós temos uma cidade como São Paulo, que se assemelha às grandes cidades da Europa. E não pode ser, né, uma solução para todos. Não tem como ter uma solução única. Exato. Né? E uma sociedade que está doente. E para a sociedade, qual que é o alerta? O primeiro paliativo, que também não vai resolver o problema, mas é para os pais. É fundamental pais fiscalizarem as redes sociais dos filhos, o que eles estão vendo na internet. Deep Web, né, principalmente, a Deep Web hoje está no WhatsApp. Aquilo que antigamente estava lá que só os hackers conseguiam, hoje em dia a tiazinha do WhatsApp ela está disseminando essas informações aí que você nem imagina. Uhum. Tem uma importância muito grande a internet, mas como o mal é a sombra do bem, quando você cria o bem, o mal ele vem junto. E infelizmente chegamos nessa situação que está. Obrigada. Obrigado, Fátima. Prazer em revê-la. Para a professora e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Alessandra Sanches, a semana foi positiva e, em primeira mão, fala sobre o mutirão gratuito de justiça através do núcleo jurídico da faculdade. Eu achei que foi muito proveitosa para os alunos. Nós trouxemos diversos temas atuais. Foram, no total, 9 palestras. Abordamos assuntos envolvendo a segurança dentro da escola, envolvendo o direito de família, envolvendo o direito da mulher.
tratamos do direito sistêmico também, adorei o envolvimento também dos alunos, ajudando a MEV com a doação de alimentos, tivemos uma grande participação e envolvimento dos alunos, tivemos a participação dos cursos preparatórios que estão vindo aqui agora para a nossa região, foi muito grande, eu acho que a Semana Jurídica foi um sucesso. E fecha com 2 assuntos importantes, né? A doutora Extremamente. Bruna e o doutor Élido, né? Com temas atuais, polêmicos e que eu acho extremamente necessário, como o doutor Élido comentou, de nós realizarmos o debate, fomentarmos o debate para nos posicionarmos e, inclusive, até auxiliar a sociedade a apresentar uma solução. A população que está nos ouvindo hoje, que precisa recorrer ao direito, existe um espaço que a gente possa se utilizar? Excelente! Deixa eu te dar de primeira mão a notícia. No dia 29 de abril, das 8h30, das 9 horas da manhã até meio-dia e meia, a faculdade vai levar o seu núcleo jurídico com os seus alunos, coordenador de núcleo, professora, advogada, para a realização de atendimento jurídico. Então, nós teremos um mutirão. Ele vai acontecer o primeiro no dia 29 de abril, o segundo vai ser no dia 9 de maio, no evento da APAI, onde nós também levaremos um mutirão. Vai ser a nossa inauguração e abertura do nosso núcleo de prática jurídica. Que o nosso núcleo, após o mutirão, nós iniciaremos o atendimento. Durante o dia vai ser de segunda e quinta-feira, das 2 às 7 horas da tarde. De segunda e quinta à noite também nós teremos o período até às 8h15 da noite. Então, a população poderá ter acesso jurídico gratuito, ter orientação. Se tiver necessidade, possibilidade de interposição de ação, nós faremos a interposição de ação e o acompanhamento aqui no Núcleo de Prática Jurídica. Muito obrigada pela gentileza. Aproveitar o Marcelo, que é professor também, é aluno. Qual é a visão que você tira, né, principalmente dessa última palestra, que é da área penal? Eu compactuo justamente o que o professor e advogado colocou na questão de romantizar a situação e justamente na questão da vigilância aos pais, aos filhos, porque é muito fácil e cômodo para os pais só culpabilizarem o Estado, e eu citei o próprio Estatuto do ECA, o 52, o qual o pai consegue culpabilizar a escola, mas não consegue nem participar do plano pedagógico que a escola faz para aquele filho. E uma questão que está banalizado, que eu estou usando muito, é a histeria coletiva daquilo que não se há de fato, mas ficou-se. E mudando de assunto, vamos para a área da cultura. Na última terça-feira, dia 25, dezenas de artistas fazedores de artes dos mais variados segmentos se reuniram no anfiteatro da Tinha da Ione para o primeiro Fórum de Cultura de 2023 sobre a Lei Paulo Gustavo, que trará para o município barbarense mais de R$1,5 milhão para projetos culturais. O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, fala sobre esse primeiro fórum, assim como o diretor, ator e professor JP Antunes, que também esteve participando do fórum. A Lei Paulo Gustavo, ela visa unir a sociedade civil com o poder público para que todo o processo de construção, discussão, elaboração de editais seja muito amplo, né? E não fique focado só numa demanda ou num olhar, num ponto de vista do poder público. Então, esse processo ele é necessário para a discussão, tanto para que o artista, o produtor, ele entenda, né, os pormenores da lei, ainda que também não seja tão claro, mas é importante já começar digerindo esse processo, mas que ele também possa colocar o seu ponto de vista, possa falar quais são as necessidades e o município possa administrar no processo de execução do recurso essas demandas. Quais são os pontos mais importantes para hoje, para estar começando essa conversa? É o entendimento. Né? O entendimento que a Lei Paulo Gustavo ela está chegando, ela precisa dessa participação popular, ela precisa chegar na ponta, e as pessoas que participaram desse encontro, elas também têm a responsabilidade de disseminar essa informação. Muitas vezes, pessoas que queriam estar aqui estão trabalhando, estão estudando, então quem estava aqui foram privilegiados e precisam compartilhar esse conteúdo. JP, compartilha das mesmas falas, das mesmas ideias do secretário? Eu acredito muito no que o Evandro diz, principalmente no lugar de democratizar a informação.
A partir do momento que eu estou nessa sala, recebendo as informações que uma equipe gestora já se debruçou para estudar, porque isso é importante lembrar. Porque quando surgiu o Paulo Gustavo, todas as áreas surgiram um interesse, mas quem se debruçou, a gente tem que agradecer aos funcionários da Secretaria de Cultura que acumulam mais essa função, pensando que a Lei Paulo Gustavo é emergencial. Então é uma devolutiva no pensamento dos artistas da cidade. Então eu acredito que primeiro houve uma equipe que se debruçou, e se debruça, porque é o primeiro fórum, e já houveram outras reuniões para democratizar isso, e é uma construção coletiva. Então eu acredito assim, quanto mais os artistas se unirem, democratizarem as informações e fizerem presença, até isso uma coisa interessante que a gente comentava muito da pandemia, é que a gente tinha que ficar em casa, e agora nós estamos no tempo da presença. Então como os artistas vão ocupar esse espaço estando presente, para dizer, para contribuir, para acessar, além de se inserir mais uma vez no mercado de trabalho pensando em arte. E se você quiser saber mais sobre a Lei Paulo Gustavo, acesse www.culturasbo.com/LPG. E até o nosso próximo quadro de informações ontem e hoje da semana. Tchau, até lá! Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.